Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. Hoje eu queria falar um tema que mexeu comigo bastante essa semana, né? Na verdade foi na segunda-feira e através dessa situação que ocorreu, eu vou tomar algumas providências, porém eu sei que eu corri o risco e sei que poderia acontecer isso. Estou muito ciente com relação a isso. E tudo que eu irei falar é simplesmente uma questão que o homem tem que ter, né, discernimento e responsabilidade em tudo que for fazer. Para vocês entenderem um pouco sobre o que eu quero externar, eu fico com uma mulher, uma menina, né? Uma mulher, né? Tem 26 anos. Ela tem 9 anos, 9 anos mais jovem do que eu. Não tem filhos e eu tenho um relacionamento com ela, né? A gente fica e tal. Mais ou menos vai fazer uns 3 meses. E eu conheci ela. E a gente conversou. Ela é uma mulher que trabalha, né? Faz faculdade, enfim. É uma pessoa que não, de coração eu não tenho o que falar, mas só que quando eu conheci ela, falei sobre a minha situação, que eu sou uma pessoa que, pelo menos nesse momento, eu não desejava relacionamento e tal. Já passei por alguns relacionamentos esse ano, só que eu nunca me apeguei e, de fato, eu sou aquele tipo de pessoa que, nos meus 35 anos de idade, eu vivi várias coisas na minha vida. E uma das coisas da minha vida que eu vivi foi a dificuldade de conseguir as coisas sozinho. Como assim? Todo pouco que as pessoas podem achar, e o muito que para mim eu conquistei sozinho. Eu chorei sozinho em casa, eu fiquei feliz em casa. Quantas e quantas vezes eu vendi um produto, um ticket alto, uma venda de 10, 15 mil reais em casa, eu chorava de felicidade, enfim. Então eu conquistei muitas coisas sozinho. Quando eu falo em conquistar as coisas sozinho, foi porque eu corri atrás para as coisas acontecerem na minha vida. Então, eu fui criando esses mecanismos, eu acho que talvez pode ser de autodefesa, eu não sei como eu posso externar. Mas o que eu posso dizer é que foi tudo na dificuldade, na luta e tal. Então, quando uma mulher fala que gosta de mim, altíveis aos meus ouvidos, eu entendo que não necessariamente é verdade. Não que eu me ache abaixo, inferior. Graças a Deus, eu acho que eu não sou tão feio assim. E pelo perfil do que eu já vivi com mulheres, eu aparento ter uma aparência normal, mediana pelo menos. Não sou o Brad Pitt nem o George Clooney, mas com a minha humildade eu sempre me dei bem. Até em escola eu já fiquei com a mulher mais bonita, graças a Deus. Totalmente diferente de jogadores, né? Que depois da fama é que consegue alguma coisa, eu não.
Não tenho o dinheiro nem a fama que esses caras têm, mas sempre, graças a Deus, consegui coisas boas, mulheres bonitas. Mas enfim, eu passei por algumas coisas na minha vida sozinho. Então, para o homem que passa todas as coisas sozinho, ele fica meio que cascudo, uma proteção, uma armadura, né, um colete à prova de armas, né, de bala e tal, escudo, e não acredita em ninguém. Em meados de 2019, eu recebi uma notícia dizendo que uma mulher estava grávida de mim. E ela tinha 5 anos, ou salvo engano, 5 ou 4 anos a mais que eu, era mais velha do que eu. E eu disse na minha cabeça que não era minha filha. Mas fiz o DNA e comprovou que não era. E eu passei por muitas coisas que me fizeram muito mal. Minha ansiedade demasiada foi naquele momento que aguçou, depois teve a pandemia e tal, aquelas coisas todas que todos nós passamos. E coisas que me fizeram mal porque a ansiedade de ser pai, de saber que a criança ela está em perfeita harmonia, né? Ela vem para o mundo perfeita, né? O normal me afligia bastante, né? Então eu fiquei muito preocupado com isso, né? Enfim. E logo quando a criança nasceu, eu peguei no braço, eu vi que não era minha. Fiz o DNA e comprovou que não. E voltando a essa menina que eu tô ficando com ela falou que, né, fez o teste e tal, tá grávida. Eu irei fazer, ficou chateada, mas eu falei que eu iria fazer o teste para saber se o filho era meu e tal. E ela ficou chateada, parará, como se fosse desconfiança. Só que eu não estava preparado, mas sabia dos riscos, como os meus vídeos eu falo aqui. Nossas escolhas vão dizer para onde iremos. Porém, tem um direito de fazer. Tem um produtor de conteúdo que falou sobre um filho que ele tem, mas ele não fez DNA, e eu até perguntei, botei uma interrogação e até hoje ele não me respondeu, acho que ele ficou chateado. E quando eu falei pra ele, assim, né, não foi pra menosprezá-lo, tratá-lo mal, eu só perguntei, tu não fez o DNA com toda a adversidade que ocorreu naquele momento, a mulher traiu ele, pelo menos foi o que ele falou, né? Então eu, com a minha, eu como telespectador dele, e que desejo o bem para as pessoas, né? Eu acredito que tem que ter reciprocidade. Quando você deseja o bem para outra pessoa, vem para você. Então eu falei. E ele não me respondeu e tal. Enfim, talvez ele possa ter mexido com ele. Ele não sabe se é filho ou não e tá tudo bem para ele, mas eu vou fazer. Então eu falei para ela ficou chateada e tal. Disse que não ia mais falar comigo, parará, mas só que eu vou fazer. Só que entendam o que eu quero falar, me expressar. Independente do que aconteça, seja homem. Independente da situação adversa, seja um homem. Ela não tem filhos, ela tem 26 anos, tem família e tal.
Porém, eu não quero me relacionar, eu gosto da minha vida de viver só. Não é uma menina feia, uma menina atraente e tal, mas assim, eu, se caso for comprovado, serei o que eu sempre compactuei aqui, sempre me expus e falei. Quando eu falo sobre todas as coisas que a gente fala, não é para colocar a mulher em segundo plano ou menosprezá-la, porque não é do meu perfil, sabe? É só para entender a dinâmica histórica do DNA dela e para não ser chacota, não ser otário, porque eu vejo muitas pessoas que eu conheço que são. Para vocês terem uma noção, quando eu conversei com os amigos meus no meu grupo, são os amigos que eu considero, são 3 amigos que eu tenho, eles falaram assim: ela não tem filho, ela trabalha, faz faculdade, por que tu não tenta formar uma família com ela? Olha o perfil das minhas amizades. Se fosse outro tipo de amizade, diria o quê? Que nada, isso aí, tu faz a tua parte, pô. Que se F pra lá. Isso mostra que as amizades que eu tenho são amizades de homens. Homens que respeitam mulheres de verdade. Então tenham cuidado onde vocês vão entrar e sair. Eu sei onde eu entrei e daqui a 9 meses direi a vocês se é ou se não é, porque eu irei fazer o DNA. Mas é isso. É a gente ter discernimento, noção do que a gente vai fazer. E graças a Deus, eu, com todas as dificuldades familiares, como eu já falei no meu canal, né, nesse canal, que eu tive um pai presente, uma mãe presente, porém eles brigavam pra caramba, mas nunca, eu posso dizer a vocês, me faltou educação. Isso aqui é a prova. Livros. Nunca me faltou uma base estrutural. Quiçá for pai, farei do jeito melhor do que eu aprendi. Independente se estarei com a mãe ou não, que é provável que não, porque eu acho que eu não me encaixo morando com alguém. Eu sou uma pessoa que eu gosto da minha solitude. Mas é isso. Queria falar para vocês. Eu acho que eu estou construindo um canal com várias pessoas que me acompanham, pessoas que merecem, né, eu falar não só do que eu penso, mas também falar das coisas que acontecem na minha vida e ser honesto. Então, o perfil de homem que eu quero seguir é o homem que arque com as suas responsabilidades no começo, no meio e fim, se for suas responsabilidades. Tratando bem, como eu trato, educadamente, sem grosseria, sem falar, mas eu comprei porque tu tá me enrolando. Não. Coeso, frio, sincero, correto.
E o futuro, Papai do Céu dirá se é ou não. Então comenta, se inscreve no canal. Estou muito feliz com essa comunidade que vem crescendo bastante. Espero que eu possa ajudar você. E saiba que o mundo não é estático. Ele está em movimento constante. Tamo junto.